Isso aconteceu há cerca de 2 anos. Eu estava fazendo uma viagem longa e solo a trabalho, cerca de 5 horas no total, e quando comecei a viagem, já estava escuro. Após umas 3 horas dirigindo, o cansaço começou a pesar. Aquela sensação de sonolência que mesmo música alta e janela aberta não conseguem afastar. Parei em um posto de gasolina, peguei alguns lanches e um café bem forte, achando que isso resolveria. Mas a cafeína só adia o cansaço e logo eu estava de volta lutando para manter os olhos abertos. Aquela parte da estrada era bem isolada, com uma densa floresta de pinheiros dos 2 lados, sem iluminação pública, e eu não via outro carro há pelo menos meia hora. O único som quebrando o silêncio era o de alguns insetos batendo no para-brisa. Eu estava perigosamente perto de dormir no volante, e após quase perder o controle ao sair um pouco para o acostamento, eu sabia que precisava parar. Não conseguiria chegar à próxima cidade ou a um local de descanso adequado. Precisava encontrar qualquer lugar, um desvio, uma clareira, qualquer coisa para tirar alguns minutos de sono antes que algo pior acontecesse. Felizmente, não demorou nem 10 minutos para eu encontrar um pequeno local ao lado da estrada. Não era grande, só um espaço de cascalho suficiente para um carro, mas já era o suficiente. Estacionei, abri um pouco a janela para respirar um ar fresco e escutei por algum som estranho, mas não ouvi nada além dos grilos. Fechei a janela e travei as portas. Deixei a chave na ignição, por precaução, tirei os sapatos e os coloquei no banco do passageiro. Reclinei o banco o máximo que pude, e finalmente pude fechar os olhos. Eu estava tão cansado que adormeci em segundos. O que aconteceu em seguida foi algo que nunca vou esquecer. Acordei com uma luz forte e ofuscante bem na minha cara. A princípio pensei que fosse uma lanterna, mas não. Era o farol alto de um carro estacionado logo atrás de mim, direcionado diretamente para o meu vidro traseiro. Pisquei várias vezes tentando entender o que estava acontecendo. E foi quando vi movimento no espelho retrovisor esquerdo. Um homem estava se aproximando do meu carro, andando de forma casual, como se tivesse uma pergunta ou precisasse de ajuda. Ele chegou até a porta traseira do lado do motorista e antes que eu conseguisse me mexer ou dizer algo, ele puxou a maçaneta e começou a forçar a porta, tentando abri-la. Eu congelei por um momento, tomada pelo pânico, mas o instinto logo entrou em ação. Apertei a buzina com tudo que eu tinha, esperando que isso o assustasse. E funcionou, pelo menos por um momento. Ele se afastou, assustado, e isso me deu tempo suficiente para me virar e erguer o banco. O banco estava totalmente reclinado, então eu tive que me puxar quase com o corpo inteiro em direção ao volante para alcançar os pedais. Consegui ligar o carro e acelerei, os pneus cantando como em um filme. O banco ainda estava quase totalmente deitado, então eu estava dirigindo meio deitado, sem apoio nas costas, tentando manter o carro na estrada enquanto a adrenalina tomava conta do meu corpo. Quando comecei a sair daquele desvio, olhei pelo retrovisor e o vi novamente, mas não só ele. Outros 2 homens estavam agora ao lado dele, só silhuetas iluminadas pelos faróis, e um deles estava segurando algo na mão. Eu não consegui identificar exatamente o que era, mas parecia uma barra de ferro ou talvez uma chave inglesa. Seja lá o que fosse, com certeza não era para verificar se eu estava bem. Não esperei para descobrir. Acelerei pela estrada, ultrapassando o limite de velocidade, com o coração a 1000 e as mãos tremendo. Cerca de 30 minutos depois, encontrei outro posto de gasolina e parei para recuperar o fôlego. Ajustei o banco de volta à posição normal, coloquei os sapatos e percebi que tinha dormido apenas uns 10 minutos antes de tudo aquilo acontecer. Curiosamente, depois do susto eu não estava mais cansado. No dia seguinte, contei para o meu chefe sobre o que aconteceu, e ele não ficou nem um pouco surpreso. Segundo ele, havia relatos de pessoas na região que falavam sobre grupos conhecidos como piratas de estrada, que costumam atacar motoristas solitários em rodovias desertas
especialmente aqueles que parecem estar dormindo no carro. Será que aqueles homens estavam apenas curiosos e queriam me ajudar? Talvez, mas então por que não bateram na janela do motorista ou piscavam os faróis algumas vezes? E o que aquele homem estava segurando? Poderia ser uma lanterna, ou talvez algo bem mais perigoso. De qualquer forma, eu não queria ficar por lá para descobrir. Isso aconteceu há pouco mais de 20 anos e, honestamente, ainda penso sobre isso toda vez que dirijo por aquela estrada. Era véspera de Natal, e minha namorada da época e eu tínhamos acabado de sair da casa da minha tia, onde minha família materna costumava fazer uma grande reunião de fim de ano com muita comida, bebidas, jogos de pôquer, troca de presentes, enfim, tudo o que você pode imaginar. Era a primeira vez que minha namorada conhecia toda a minha família, então eu não sabia exatamente como ela iria se encaixar, mas no fim das contas, ela se deu super bem com todos. Estávamos os dois bem animados quando a noite estava chegando ao fim, mas ela tinha bebido mais do que o suficiente, então fiquei com a responsabilidade de ser o motorista designado. Por volta das 11 da noite, entramos no carro dela e começamos a voltar para casa. Estávamos pegando uma estrada que cortava grandes áreas de fazendas e trechos de floresta densa. Aquela estrada não tinha muita iluminação, mas eu cresci na região e a conhecia como a palma da minha mão, então não achei que fosse um grande problema. Estávamos apenas dirigindo no escuro, conversando e rindo como se fosse uma noite qualquer. Então, chegamos a um trecho da estrada que descia uma grande colina, cruzava um córrego profundo e depois subia novamente por outro trecho de floresta. Esse lugar era completamente escuro, sem luzes nas ruas, sem casas, apenas árvores dos dois lados. A única coisa iluminando o caminho eram nossos faróis. Logo após cruzarmos a ponte no fundo do vale, enquanto subíamos a colina, algo passou rapidamente pela estrada do nada. Pisei no freio com tudo, quase atropelando o que quer que fosse. Olhei para minha namorada e perguntei: "Você viu isso?" Ela assentiu, mas parecia tão confusa quanto eu. Ambos vimos algo, mas nenhum de nós conseguiu identificar o que exatamente era. A princípio, pensamos que poderia ser um lobo ou algum outro animal, mas o movimento foi estranho demais. Muito rápido e muito deliberado, nada como um animal assustado tentando escapar. Então, por algum motivo que não faz sentido agora, eu decidi dar uma olhada melhor. Virei o carro e liguei os faróis altos para iluminar a área da floresta onde a criatura tinha corrido. Saí do carro e caminhei em direção às árvores tentando ver algo estranho, mas estava tudo silencioso. Um silêncio inquietante, sem barulho algum, apenas aquela calma tensa que faz seus nervos ficarem à flor da pele. Não vi nada, mas o ar parecia errado, e então, do nada, a buzina do carro disparou. Um longo e forte apito, não apenas um toque como "Ei, volte", mas um apito intenso que me fez dar um salto e voltar correndo para o carro. Perguntei para minha namorada o que havia sido aquilo, mas ela não respondeu. Apenas apontou para uma área a cerca de 15 metros de onde eu estava. Meio escondido entre as árvores, havia um homem. Um homem completamente nu, com a pele coberta de sujeira e o que parecia ser lama seca. Ele segurava um machado em uma das mãos, mas não estava se aproximando nem fazendo qualquer movimento ameaçador, apenas nos observava. Então, eu juro, ele sorriu. Um sorriso lento e sinistro, e acenou como se fôssemos vizinhos passando na rua. Depois virou-se calmamente e caminhou de volta para a floresta, como se não tivesse a menor preocupação no mundo. Eu entrei no carro rapidamente e saí de lá a toda velocidade. Quando estávamos a alguns quilômetros de distância, minha namorada finalmente me contou o que havia acontecido enquanto eu estava nas árvores. Esse homem havia circulado por um outro trecho da floresta, fora do alcance dos nossos faróis, e estava se aproximando de mim. Ela só percebeu porque viu um leve movimento no canto do olho, e quando olhou, o viu caminhando em minha direção, com o machado levantado como se estivesse prestes a usá-lo.
Foi nesse momento que ela apertou a buzina. Ligamos para a polícia assim que chegamos em casa e enviaram alguém para verificar a área, mas ou não encontraram nada ou não nos informaram sobre o que encontraram. O policial com quem falamos disse que parecia coisa de alguém tentando emboscar viajantes, provavelmente procurando por quem estivesse sozinho. Todos concordamos que o raciocínio rápido da minha namorada provavelmente me salvou. Hoje, moro novamente naquela região e dirijo pela estrada com certa frequência. Nunca mais vi alguém como aquele homem, mas sempre fico com os olhos bem atentos toda vez que passo pela área do córrego profundo. Há algo naquele lugar que nunca parece estar certo. Isso aconteceu no ano passado, e até hoje pensar sobre isso ainda me arrepia. Foi uma daquelas noites que começam totalmente normais, como se nada estranho fosse acontecer, e depois tudo vira de cabeça para baixo, deixando você questionando tudo. Eu faço entregas para ganhar um dinheiro extra, nada demais, entrego comida. Não é o trabalho que paga melhor, mas dá certo se você não for muito exigente e não se importar de dirigir em horários inconvenientes. Normalmente eu evito fazer entregas tarde da noite porque não vale a pena. Gorjetas baixas, uma energia estranha e muitas chances de topar com pessoas esquisitas. Mas naquela noite em específico, havia um bônus por tempo limitado. Se eu completasse 15 entregas em uma janela de tempo específica, ganharia R$ 75 extras. Isso foi o suficiente para me fazer sair de casa à noite. Lembro que estava indo bem nas entregas, o trânsito estava leve, as estradas estavam limpas e estava até tranquilo. Completei minha 15ª entrega por volta das 2:30 da madrugada, peguei o bônus e achei que seria a hora de terminar meu turno. Eu estava no centro da cidade, uma área bem movimentada, cheia de restaurantes e vida noturna, mas quando você passa para as bordas, especialmente após certa rua, a coisa fica meio perigosa. Eu normalmente evito aquela área, mas para chegar na rodovia e voltar para casa, eu teria que passar por ela. Uma última informação importante. Meu carro é um velho modelo de 2002, onde tudo é manual, inclusive a janela, que precisa ser aberta e fechada à mão, o que é bem irritante. Então, na maior parte do tempo quando estou fazendo entregas, deixo as janelas abertas pela conveniência. E naquela noite não foi diferente. Eu estava com as janelas abertas e pensei em fechá-las quando me aproximasse da parte mais perigosa, mas não tive tempo. Ao virar numa rua, percebi um homem à frente, usando um colete reflexivo laranja, tipo os que os trabalhadores de construção usam, e um capacete. Não pensei muito nisso, pois há sempre alguma construção por ali, mesmo em horários estranhos. Mas à medida que me aproximava, ele de repente entrou na rua e começou a acenar, como se quisesse que eu parasse. Eu reduzi a velocidade achando que ele estava desviando o trânsito ou algo do tipo. Ele parecia legítimo, então fui diminuindo a velocidade e me aproximando para ver o que ele queria. Então, ele correu diretamente na frente do meu carro e parou lá, bloqueando minha passagem. Foi aí que eu percebi que algo estava muito errado. Ele não estava agindo como qualquer trabalhador de trânsito que eu já tinha visto. E aquele sorriso grande e perturbador no rosto dele não parecia amigável. Era estranho, desconcertante, como se ele estivesse feliz demais por me ver. A única maneira de descrever isso é que ele parecia estar muito satisfeito, de uma maneira errada. Quando ele chegou bem perto, percebi outra coisa. Ele não parecia fazer parte de nenhuma equipe. As roupas dele estavam sujas, o rosto marcado pelo tempo, e ele tinha um olhar estranho nos olhos. Algo dentro de mim estava gritando para eu sair dali, mas meu corpo ficou completamente paralisado. Eu não consegui nem levantar a janela, mesmo querendo muito fazer isso. E então, sem aviso, ele pulou no capô do meu carro. Isso mesmo, ele simplesmente saltou e aterrissou com um baque, batendo os punhos contra o metal. Eu estava lá, paralisado, segurando o volante como se ele fosse me proteger, enquanto aquele homem começava a rastejar pelo capô como um animal fora de controle, os olhos fixos nos meus o tempo todo,
com aquele sorriso insano no rosto. Ele não disse uma palavra, não fez nenhum som, apenas continuava batendo no capô e se aproximando cada vez mais, sem quebrar o contato visual. Foi como uma cena de filme de terror, e eu era o idiota que não saiu da sala quando as coisas começaram a ficar estranhas. Não sei o que teria acontecido se outro carro não tivesse aparecido naquele exato momento. Eu vi os faróis no retrovisor e aparentemente ele também viu, porque no segundo em que percebeu, pulou do capô e correu em direção ao carro atrás de mim, como se quisesse chamar a atenção deles. Esse foi o meu sinal para sair dali. Eu acelerei e saí correndo. Não olhei para trás e só respirei quando já estava longe, a meio caminho da rodovia, com o coração batendo forte. Depois disso, fiz algumas mudanças. Não faço mais entregas tarde da noite. Evito aquela parte da cidade completamente, mesmo que tenha que pegar um caminho mais longo para casa. E agora, mesmo para uma viagem rápida, as janelas ficam sempre fechadas, sem exceções. O que realmente me deixou abalado não foi só o susto, mas como eu confiei em alguém só porque parecia ser oficial. Colete reflexivo e capacete? Claro, deve ser seguro, certo? Pois é, eu não questionei isso até ser tarde demais. E o que mais me incomoda é não saber qual era o plano dele. Por que ele estava vestido assim? Por que tentar fazer as pessoas pararem? Nunca vou saber o que ele realmente queria. E, sinceramente, fico aliviado de não ter ficado por lá para descobrir. Eu estava indo para uma nova oportunidade. Havia conquistado uma bolsa de estudos e precisava fazer o trajeto até a universidade. Era uma grande chance e eu estava muito empolgado, mas não tinha como arcar com os custos de enviar meu carro e ao mesmo tempo voar com meu violoncelo, que basicamente foi o que me garantiu a bolsa. Então, tomei a decisão ousada de pegar meu carro antigo, um modelo de 1991, e pegar a estrada. Planejei tudo. 4 dias de estrada sem parar, dormindo no carro, comendo no menu de $1 e rezando para que o carro aguentasse a viagem. Spoiler: ele aguentou, mas quase não deu. No segundo dia, a realidade bateu forte. Longas horas dirigindo deixam qualquer um exausto. Eu estava em algum lugar perto de uma cidade pequena, tentando encontrar um lugar seguro para dormir e sem ser assaltado ou algo pior. Estacionei em um estacionamento de hospital, que de algum jeito parecia menos perigoso do que os postos de gasolina e ruas desertas pelas quais eu passei. Eu estava no limite, tanto física quanto mentalmente, tentando me manter firme enquanto deixava mensagens de voz para meus pais, já que na época eu não tinha um celular. Alguns trechos de estrada não tinham sinal de vida por mais de 12 horas. Você tinha que literalmente levar gasolina extra, pois o lugar era tão remoto. Mais adiante, perto da fronteira de 2 estados, vi uma plaquinha de uma igreja oferecendo um jantar comunitário de espaguete gratuito. Pensei, sim, universo, me alimente. Parei o carro, pensei em ajudar a preparar o jantar para passar o tempo e talvez até conseguir uma refeição para levar. Todos ali eram muito amáveis, tão acolhedores, e o espaguete estava realmente bom. No momento seguinte, o pastor e alguns moradores locais ofereceram um lugar para eu dormir naquela noite. Eles tinham uma sala no subsolo da igreja, e eu estava tão exausto que aceitaria até dormir no chão de cascalho. Me acomodei lá embaixo. Fiz uma pequena cama com travesseiros de um berçário, e honestamente estava aliviado por não precisar dormir mais uma noite no carro. Não era o ideal, com murais religiosos no escuro olhando para mim, mas era um lugar para dormir de graça. No meio da noite acordei. Algo estava estranho. Ouvi passos, mas não eram distantes. Vinham de dentro do prédio. Não estavam se aproximando de mim, mas pareciam vagar de um lado para o outro. Foi aí que me lembrei. Eu não tinha ligado para meu pai. Ninguém sabia onde eu estava, nem eu mesmo sabia em que cidade estava. Coloquei os sapatos silenciosamente e tentei me aproximar da escada, achando que talvez houvesse uma saída de emergência pela qual eu pudesse sair sem ser notado. Eu estava tremendo, cada barulho ecoava.
Quando estava quase saindo, ouvi alguém gritar: "Ei!" E antes que eu pudesse reagir, alguém agarrou a parte de trás da minha camisa. Senti uma mão gelada tocando minhas costas, e então a alça da minha blusa de alças finas foi rasgada. Eu nem olhei para trás. Com adrenalina pura, consegui escapar da camisa e corri. Não sei como consegui fazer isso, mas corri para a rua sem um dos sapatos, cortando meu pé em algo no mato, mas não parei. Continuei correndo até chegar no meu carro e saí de lá como se minha vida dependesse disso. O único outro carro que eu vi estava estacionado na garagem do pastor. Eu não parei até o amanhecer, e mesmo assim só parei para abastecer quando não conseguia mais dirigir. Até hoje não faço ideia de quem era aquela pessoa ou quais eram suas intenções, mas nunca senti aquele tipo de medo cru antes ou depois. Eu ainda penso nisso de vez em quando e fico imaginando como a noite poderia ter terminado de outra maneira, mas de alguma forma eu cheguei ao meu destino, inteiro, e nunca olhei para trás. Isso aconteceu entre 2020 e 2022, durante o tempo que vivi neste apartamento. Na época eu tinha 21 anos, e meu namorado, agora meu marido, tinha 22. Mudamos para um apartamento no andar de baixo de um duplex. Nós adoramos, pois era o nosso primeiro lugar que não era dormitório e finalmente não tínhamos colegas de quarto. Quando nos mudamos, tínhamos um gato. Mas com o tempo acabamos ficando com 2 gatos e um cachorro. O prédio era no estilo duplex, com 4 apartamentos ao todo. 2 no andar de baixo e 2 no andar de cima. Nós morávamos no apartamento do lado direito do andar de baixo e atrás do nosso prédio havia um cemitério. Sempre fazíamos piada dizendo que pelo menos nossos vizinhos eram silenciosos. Bem, estávamos errados. A primeira vez que tivemos um problema com o vizinho de cima foi quando ele ficou irritado. Ele ficou do lado de fora do apartamento dele e bateu a porta com força, abrindo e fechando por 10 minutos seguidos. Não conseguimos entender o que havia acontecido, pois ele não queria se comunicar sobre o problema. Mas toda vez que ele achava que tínhamos feito algo errado, ele batia a porta por 10 minutos, fazendo o apartamento todo tremer. Na véspera do nosso casamento, depois de um longo dia de trabalho, fomos a um jantar tardio, tentando aproveitar nossa última noite juntos como noivos. Quando chegamos em casa, eu estava tendo um ataque de ansiedade. Preocupada se tinha lembrado de tudo para a viagem. Meu noivo estava do lado do carona tentando me acalmar quando, de repente, nosso vizinho desceu as escadas gritando sobre o barulho que fizemos o dia todo, reclamando que éramos muito desconsiderados com ele. Meu noivo, tentando me proteger, gritou para ele ir embora. Depois disso, ele subiu até o apartamento do vizinho para tentar resolver a situação. Descobrimos que o problema era a árvore de gatos e que, toda vez que o nosso gato pulava nela, ela batia na parede. Então, simples assim, movemos a árvore para longe da parede. Voltamos para a nossa lua de mel, achando que tudo estava resolvido. Meu marido tentou fazer amizade com o vizinho, já que ambos jogavam videogames online. Ele sugeriu que, ao invés de bater a porta, ele poderia nos enviar uma mensagem no Discord caso houvesse algum problema. O vizinho aceitou, mas isso nunca aconteceu. Decidi então ligar para o complexo de apartamentos e relatar o ocorrido. Eles foram compreensivos e disseram que iriam entrar em contato com os responsáveis pela administração do prédio. O marido da administradora, no entanto, basicamente nos disse que estávamos inventando tudo, pois ele saberia se o vizinho estivesse batendo a porta por tanto tempo. As coisas ficaram tensas, e ao final de 2021, eu passei a viver com medo todos os dias. O aluguel era bem barato, algo em torno de R$ 600 por um apartamento de 1 quarto. Então decidimos seguir em frente e resistir. Foi quando meu marido recebeu uma promoção e fomos transferidos para a costa leste. Estávamos empolgados. Ele partiu e eu fiquei terminando de empacotar o apartamento. Agora que ele havia ido, tentei ser a vizinha perfeita, usando fones de ouvido para tudo, fechando as portas com cuidado para não fazer barulho.
Faltava uma semana para eu começar a dirigir até o novo destino, e um amigo meu e pessoas do trabalho dele me ajudaram a carregar o caminhão de mudança. Depois disso, decidi sair para dar uma volta com minha amiga, já que o apartamento estava vazio, exceto pela cama. Deixei minha amiga em casa e, ao voltar para o apartamento por volta das 6 da tarde, coloquei os fones de ouvido e comecei a passar o aspirador de pó. Depois tirei o lixo e tranquei a porta da frente, como meu marido sempre me cobrava, pois eu costumava esquecer de trancar. Me deitei na cama com os fones de ouvido, assistindo TikToks, quando de repente ouvi alguém batendo forte na minha porta. Reconheci a voz. Era o vizinho de cima. Meu cachorro estava desesperado, tentando se esconder de medo, enquanto meu gato macho estava na janela sibilando. Ele começou a bater nas minhas janelas e gritar que ia me matar. Eu liguei para minha mãe, que estava a vários estados de distância, e ela me disse para ligar para a polícia e não para ela. Ao mesmo tempo, mandei mensagens para meu marido e um amigo, sussurrando para a polícia que o vizinho de cima estava na porta me ameaçando. Logo ouvi ele tentando abrir a porta da frente. Como era uma cidade pequena, a polícia chegou rapidamente e levou o vizinho. Fiquei na sala com 2 policiais que me perguntavam se ele já tinha ido embora. Eles me mostraram que ele iria para a prisão por aquela noite. Minha amiga, que morava a 1 hora de distância, carregou o marido no carro e veio me buscar. Passei a noite na casa dela e no dia seguinte, minha mãe chegou e eu liguei novamente para o complexo de apartamentos para relatar o que aconteceu. Finalmente, eles acreditaram em mim, pois eu tinha a ficha policial como prova. Minha mãe e eu começamos a viagem para a Costa Leste, já que eu queria fechar aquele capítulo da minha vida. No meio da viagem, recebi uma ligação de um hospital informando que o vizinho havia sido liberado, mas que eu deveria pedir uma medida protetiva, pois ele ainda me ameaçava. Eu disse que estava a meio caminho do país e que ele não poderia mais me alcançar. Achei que para ele era o melhor, dado o ódio que ele tinha por mim. Nunca soubemos o que foi a gota d'água, se foi o fato de eu ter passado o aspirador de pó às 6 da tarde. Mas de agora em diante, sempre tranco a porta de casa. Eu não poderia mais ficar sozinha por meses, e constantemente verificava se ele havia descoberto onde havíamos nos mudado. Em 2023, chegamos a um acordo, já que ele havia se mudado para a casa dos pais no Alasca. Ele se comprometeu a buscar ajuda psicológica e, em troca, eu desistiria das acusações. Hoje, temos um pitbull sendo treinado para me proteger à noite, para que eu possa dormir tranquila. Isso aconteceu entre 2013 e 2015, quando eu morava em um apartamento. Na época, eu tinha 21 anos, e minha filha, que tinha 4 anos. Eu havia me mudado para lá por causa de um novo trabalho. Era só eu e minha filha morando nesse charmoso e espaçoso apartamento, e éramos relativamente novas na área. Não conhecíamos muitas pessoas, porém fizemos amizade com um homem mais velho e simpático que morava ao lado. O nome dele era Ben. Morávamos em uma casa geminada, com 2 apartamentos embaixo e 2 em cima. Nossa rua era linda, com árvores floridas, e a vizinhança era bastante agradável. No entanto, a cidade tem uma característica curiosa, pois as condições das casas e dos bairros podem variar drasticamente de rua para rua. Estávamos perto de algumas áreas mais perigosas, mas me sentia relativamente segura no meu novo lar. Lembro que, alguns dias antes desse acontecimento, vi uma postagem no Facebook com uma dica de segurança. Colocar as chaves do carro ao lado da cama, para caso algo aconteça, você possa pressionar o alarme e espantar um intruso. Nunca fui muito preocupada com minha segurança e raramente seguia as dicas que via no Facebook. Então não sei exatamente como ou por que decidi seguir esse conselho naquela noite. Estava lendo um livro na cama com a luz acesa no meu quarto no 2º andar, algumas horas depois de colocar minha filha para dormir, quando ouvi um barulho alto do lado de fora. Olhei pela janela, mas não vi nada. Tinha tomado melatonina naquela noite, apaguei as luzes e fui dormir. Aproximadamente meia hora depois fui acordada por um tremor forte, como se fosse um pequeno terremoto.
O quarto tremeu e ouvi um barulho muito alto. Meio acordada, levei um susto e me sentei rapidamente, me perguntando se era minha imaginação ou se realmente senti algo. Corri para o quarto da minha filha, pensando que ela poderia ter caído da cama ou se machucado. Quando abri a porta do quarto dela, lá estava ela, dormindo tranquila e docemente. Fiquei muito confusa. Ouvi outro barulho alto e tive a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Peguei a chave do carro e fui até o andar de baixo, nervosa, enquanto inspecionava o primeiro andar. Prometi a mim mesma que, se ouvisse mais algum barulho, eu apertaria o alarme, só por precaução. Mas não ouvi mais nada. Ficou em silêncio. Voltei para a cama e levei um tempo para pegar no sono novamente, mas logo fechei os olhos. No dia seguinte, tudo parecia normal até que percebi que um amigo meu havia me ligado várias vezes à tarde. Fui buscar minha filha na escola e liguei de volta para ele. "Você ouviu?" ele perguntou. "Não, o que aconteceu?" Eu respondi. Ele disse: "Várias equipes de jornalismo estavam na sua rua há cerca de 1 hora e os carros de reportagem estavam até na sua garagem." Fiquei em silêncio sem entender. 3 homens invadiram a casa do seu vizinho ontem à noite, amarraram ele à força, roubaram milhares de dólares em itens e fugiram com o carro dele. Caí de joelhos e comecei a chorar. Eu tinha ouvido tudo acontecer. Quase apertei o botão do alarme, mas não apertei. Me senti completamente insegura. Pedi para um amigo vir ficar comigo durante a noite e no dia seguinte consegui falar com o Ben. Ele explicou tudo e me disse que a polícia queria falar comigo para eu contar o que eu tinha ouvido e vivenciado. Ele disse que os homens quebraram a janela do porão dele e entraram por ali. Foi esse o som que eu ouvi antes de ir para a cama. Aparentemente, a linha do tempo sugeria que os homens viram minha luz acesa e me observando pela janela. E esperaram uns 30 minutos até que eu apagasse a luz para entrar na casa. Eles não perceberam que ele estava em casa, e como Ben tinha ido dormir mais cedo, sugeriram que eles já estavam observando a casa dele. Ben estava dormindo quando um deles começou a mexer nas coisas dele no andar de cima, no quarto dele, que ficava exatamente do outro lado do meu closet, na parede compartilhada. Os sons e os tremores que eu ouvi e senti foram aparentemente os intrusos derrubando Ben no chão depois de perceberem que ele estava lá e cobrindo sua boca, dizendo que, se ele fizesse mais algum barulho, eles o matariam. Foi por isso que não ouvi mais nenhum som enquanto investigava. Depois de amarrá-lo, Ben permaneceu preso por mais de 12 horas, até conseguir se soltar e ligar para a polícia. Chorei novamente e pedi desculpas a Ben, explicando o que eu tinha ouvido. Ele simplesmente disse que enquanto estava amarrado, só conseguia pensar em como estava feliz que isso não tinha acontecido comigo e com minha filha. Eu realmente não sei o que teria feito se minha filha e eu tivéssemos passado por aquele nível de trauma. Ben parecia estar bem, considerando tudo, mas eu levei muito tempo para me sentir segura novamente e para a culpa diminuir. Nunca pegaram os bandidos, e eu acabei comprando um taser, que era ilegal, e até spray de pimenta. Pela primeira vez na vida, pensei em comprar uma arma, mas decidi não fazer isso. Fui feliz por nunca mais ter passado por algo parecido e, certamente, não quero passar. Fico feliz que o Ben tenha ficado bem, mas da próxima vez, vou ouvir minha intuição. É melhor prevenir do que remediar. Desculpe, eu descobri sobre isso há alguns anos. Tenho 28 anos, mas quando eu tinha cerca de 5 anos, minha mãe e eu morávamos em um duplex que ficava ao lado de uma estrada principal, em uma área um pouco isolada, cercada de árvores. Morávamos de um lado e do outro havia uma mulher e seu filho. Ele estava estudando para ser professor. Minha mãe me teve jovem, então ela tinha cerca de 25 anos, e o rapaz tinha pouco mais de 20 anos. Ele costumava ir até nossa casa conversar com minha mãe, e ela me contou que ele fazia muitas perguntas sobre mim e perguntava se poderia me levar para passeios na floresta. Minha mãe sempre recusava.
Ela trabalhava na sala de cirurgia do hospital local e estava de plantão com frequência. Então, a maioria dos finais de semana, eu ficava na casa da minha avó. Uma noite, enquanto eu estava na casa da minha avó, minha mãe estava sozinha em casa, dormindo. Ela acordou no meio da noite e disse que não se lembrava se ouviu algum barulho ou se sentiu alguém no quarto, mas acordou e viu pés com meias saindo debaixo da cama. Ela pegou a luminária ao lado da cama e estava prestes a bater no intruso quando o vizinho gritou o nome dela e disse o nome dele. Ele não conseguiu explicar por que estava nu, usando apenas meias, mas implorou para que minha mãe não contasse à mãe dele. Minha mãe, claro, ligou para a polícia. Ela acabou indo ao tribunal e fez uma declaração de impacto da vítima contra esse rapaz, pois estava com muito medo de que ele se tornasse professor e ficasse perto de crianças. Ela diz que tem quase certeza de que ele estava lá por minha causa naquela noite e agradece por eu não estar lá. Nós nos mudamos imediatamente porque ela não conseguia passar mais uma noite naquela casa. Eu estava em casa sozinha no meu apartamento anterior, em um bairro não muito bom. Meu apartamento ficava no andar térreo e a janela do meu quarto dava para um beco nos fundos. Havia um container de lixo a menos de 2 carros de distância, onde moradores de rua costumavam vasculhar. Logo antes do amanhecer, numa manhã, ouvi um barulho de batidas na minha janela. Eu estava com as costas voltadas para a janela e meus olhos estavam bem abertos. Ainda estava escuro lá fora. Eu costumo dormir com a lâmpada acesa, e as persianas velhas do meu quarto estavam faltando uma lâmina, deixando uma abertura de mais ou menos 6 centímetros. Então, eu sabia que quem ou o que fosse a fonte do barulho poderia me ver deitada na cama com toda a clareza. As batidas foram breves, talvez 5 ou 6 batidas, então passei os próximos 5 segundos congelada, tentando de forma estranha me convencer de que era algo, ou qualquer outra coisa, mas não uma pessoa me observando e batendo na minha janela. Talvez fosse um animal, mas logo vieram mais batidas. Agora eu estava diante da aterrorizante realidade de que alguém estava me observando através da minha janela na escuridão, por Deus sabe quanto tempo. Será que um dos moradores de rua tinha ficado agressivo durante a busca no lixo? Algo me dizia que nada de bom viria se eu olhasse para a janela. Se ele conseguisse me fazer olhar para ele, o que aconteceria? Lembro que eu estava de costas para ele. Então me sentei lentamente, esfreguei os olhos e fingi que estava tão grogue que não ouvia as batidas. Levantei e, meio tonta, saí do quarto, como se fosse ao banheiro ou algo assim. Assim que saí de vista, corri até o telefone para discar para a emergência, pensando se deveria esquecer a vergonha de estar só de camiseta e roupa íntima e sair correndo pela porta da frente, que ficava fora de vista do intruso. Eu não tinha certeza se conseguiria correr mais rápido que ele ou se alguém me ajudaria caso eu não conseguisse. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ouvi o som alto da minha janela sendo forçada para abrir. Achei que meu coração fosse saltar para fora do meu peito. Ao mesmo tempo, ouvi meu vizinho do andar de cima, o Francisco, descendo as escadas. Eu abri a porta um pouco e espiava para pedir ajuda a ele. O Francisco era um homem grande, e eu soube que ele tinha algum tipo de treinamento em artes marciais. Ele não hesitou em responder, correndo para os fundos do meu apartamento para ver o que estava acontecendo. Em poucos segundos ouvi barulhos de luta e alguém sendo lançado contra a parede e para dentro dos arbustos. Alguns momentos depois, Francisco apareceu na minha porta da frente, me dizendo para não me preocupar em ver aquele homem novamente. Aparentemente, ele havia batido nele com bastante força. Eu queria acreditar no Francisco, que o suposto intruso era apenas alguém vasculhando o lixo, mas que não voltaria mais aqui. Porém, segundo Francisco, não era um morador de rua. Quando o homem conseguiu escapar, correu até a frente do prédio, entrou em um carro esportivo vermelho e saiu em alta velocidade. Meu bairro definitivamente não era um lugar para carros esportivos vermelhos. A polícia depois me informou que o intruso provavelmente era alguém que me viu em algum lugar e me seguiu até em casa para descobrir onde eu morava.
Então, senhor, batidas na janela, eu ainda fico me perguntando o que você teria feito se tivesse entrado antes de o Francisco te pegar. Às vezes me pergunto se você ainda me segue, e por causa disso muitas vezes me pego desejando que o Francisco pudesse dar um fim nisso. Em 2018 me mudei para uma pequena propriedade de 2 andares com meu então namorado. Estava localizada em uma rua tranquila, em um beco sem saída, com casas bem próximas umas das outras, todas voltadas para a mesma direção. Sou uma pessoa muito introvertida e não costumo socializar muito com os vizinhos, mas naturalmente acabamos conhecendo alguns e trocando gentilezas como é comum. Um dos nossos vizinhos, o Sebastião, foi extremamente acolhedor desde o começo. Ele era um homem mais velho, do tipo que parava para conversar e não parava até que você inventasse uma desculpa para ir embora. Ele compartilhava histórias locais, perguntava sobre nós e anotava nossos aniversários, além de nos convidar para festas no jardim onde todos eram bem-vindos. A casa dele ficava diretamente do outro lado da rua, com as janelas e uma visão clara da minha. Com o tempo, meu namorado e eu terminamos o relacionamento. Embora eu nunca tenha contado explicitamente aos vizinhos, mas a notícia provavelmente se espalhou. Com o carro dele desaparecido da garagem, ele se mudou e foi embora do país, mas mantivemos contato regularmente como amigos. Ficar com a casa só para mim me deixou solitária, então decidi adotar um gato para me fazer companhia. Ele rapidamente se tornou o centro da minha vida. O Sebastião costumava me parar para conversar sempre que me via saindo ou chegando em casa, o que me incomodava, mas eu conseguia lidar com isso. Contava para o meu ex sobre essas interações estranhas com o Sebastião, e nós dois achávamos divertido fofocar sobre isso. Um dia, o Sebastião veio até minha porta para me entregar 2 pacotes meus, um deles contendo uma mesa grande que ele ainda não tinha retirado de sua casa. Na época eu estava jogando Elder Scrolls Online, fazendo um speedrun sem morrer para conquistar uma realização. Como o tempo no jogo estava contado, eu disse ao Sebastião que deixaria a porta destrancada para que ele colocasse o pacote na minha porta. Voltei para o meu computador, coloquei o fone de ouvido e entrei na batalha final do jogo. Ouvi a porta da frente abrindo, seguida pelo som do pacote sendo colocado no chão. Depois, ouvi passos se aproximando de mim. Olhei por cima do ombro e vi o Sebastião parado ali com os olhos fixos em mim. Por medo de desapontar meu grupo de jogo, continuei jogando até matar o chefe final e então tirei os fones. O rosto do Sebastião se iluminou e ele começou a falar sobre como era incrível assistir eu jogar. Achei que ele nunca tivesse visto alguém usar um teclado, quanto mais jogar. Ele me implorou para ensinar-lhe e falou sem parar, claramente embriagado. Eu ri e dei uma resposta vaga, tentando de todas as formas fazer com que ele fosse embora. No final ele parecia desapontado, mas finalmente se foi, sem mais incidentes. Naquele bairro, as casas geralmente têm lixeiras individuais, que devem ser colocadas na rua na noite anterior à coleta. Era esperado que você as trouxesse de volta depois da coleta. Notei que alguém estava colocando minhas lixeiras de volta no meu pátio. Será que eu estava bloqueando o carro de alguém por ser lenta em colocá-las no lugar? Mais ou menos nessa época, também percebi que alguém estava usando minhas lixeiras. Mencionei isso para o Sebastião uma vez, quando ele me parou para conversar, e ele disse que o mesmo estava acontecendo com ele. Talvez tenha sido bobeira minha, mas decidi colocar um celular antigo com um aplicativo de vigilância na minha janela, com vista para as lixeiras, para tentar descobrir quem estava fazendo isso. E para minha surpresa, era o Sebastião. A explicação dele foi que ele tinha ficado sem espaço nas lixeiras depois que a coleta passou de semanal para quinzenal, devido a problemas de pessoal. Embora me incomodasse, minha vontade de evitar confrontos prevaleceu. O Natal chegou e a pandemia estava em pleno andamento. Em uma noite, ouvi uma batida na minha porta e fui ver quem era. Não esperava ninguém, então abri a porta sem saber o que esperar. O Sebastião estava na minha porta, o que não era tão incomum, já que eu já estava acostumada com suas atitudes. Imediatamente senti um forte cheiro de álcool.
mas ele falou antes que eu tivesse tempo de processar, dizendo que tinha um presente de Natal para mim e me entregou uma sacola vermelha com papel de seda cobrindo o conteúdo. Ele disse: "Eu queria te dar um beijo na bochecha, mas não posso, não com essa pandemia por aí." Isso me deu arrepios, e eu fiz o máximo possível para encerrar educadamente aquela interação e me retirar para dentro de casa. Ele me segurou falando sem parar sobre algo que eu não conseguia entender. Firmei minha postura, disse que estava ocupada e precisava ir embora. Foi então que ele colocou a mão no meu ombro, se aproximou e me deu um beijo na bochecha, antes de sair em direção à casa dele. Fechei a porta e fiquei parada por alguns momentos em choque. O presente era bem estranho. Sob o papel de seda, havia 2 garrafas de cerveja belga, uma lata de Pringles de creme azedo e cebola meio comida, e um pequeno saco plástico com chocolates. Reconheci esse último item. Um vizinho com crianças pequenas havia vindo até minha casa algumas semanas antes, deixando sacos plásticos com chocolates e uma nota escrita à mão, com o endereço dele, nas caixas de correio de todos. Foi um gesto simpático, provavelmente para manter as crianças ocupadas. Ao olhar os chocolates repassados, percebi que Sebastião nem se deu ao trabalho de tirar a nota da embalagem do vizinho. O beijo e o presente me deixaram com uma sensação estranha e arrependi de ter aceitado. Decidi que não seria mais educada e resolvi ser firme em minhas futuras rejeições. No segundo dia do novo ano, estava me sentindo preguiçosa e pedi comida delivery. 5 minutos depois de receber meu pedido, ouvi uma batida na porta. Sabendo que o entregador não havia esquecido nada, conclui que era o Sebastião. A ficha caiu. Ele sempre aparecia imediatamente após qualquer entrega na minha porta. Será que ele estava colocando lixo nas minhas lixeiras como desculpa para ficar por ali? Ele chamou por mim pela porta e eu, desconfortável demais para responder, me retirei para o andar de cima, fora de vista das janelas. Mais tarde naquela noite ele voltou e ficou batendo na porta, mas novamente ignorei, esperando que ele fosse embora. No dia seguinte, entrei em contato com a polícia para registrar a ocorrência de assédio. Eu me senti um pouco envergonhada por isso, pois achei que não fosse algo tão grave, já que ele era apenas um homem idoso e solitário, e eu não havia sido firme o suficiente antes. Quando me perguntaram se queria que a polícia conversasse com ele, disse que faria isso por conta própria, mas queria que o registro ficasse arquivado caso algo mais acontecesse. Mais tarde, eu ficaria grata por ter feito o registro. Sebastião apareceu na minha porta alguns dias depois dizendo como estava preocupado comigo. Eu lhe disse, literalmente: "Acho melhor não termos mais nenhum contato daqui para frente." A resposta dele foi estranha. Eu só queria ser seu amigo. Mantive minha postura, encerrei a conversa e fechei a porta. Finalmente pensei, acabou. 1 ano se passou sem incidentes. Tudo parecia bem, sem batidas na porta ou conversas indesejadas quando eu estava fora. Uma noite de inverno, eu estava saindo de casa para comprar mantimentos. Estava completamente escuro lá fora, exceto por um poste de luz que iluminava parcialmente a rua. A entrada da minha casa ficava ao lado, onde as lixeiras eram guardadas, cercada por uma cerca alta para maior privacidade, já que a janela da cozinha ficava próxima a ela. Eu podia ver diretamente minha cozinha e sala de estar pela janela. Enquanto eu trancava a porta, vi uma figura na escuridão saindo do meu caminho de entrada e se esgueirando atrás da cerca. Imediatamente destranquei a porta e voltei para dentro de casa. Estava escuro. Poderia ter sido minha imaginação, mas meu instinto me dizia o contrário. Havia alguém esperando por mim atrás da cerca? Decidi seguir meu instinto e abandonei a ida ao mercado por aquela noite. Comprei e instalei uma luz com sensor de movimento para iluminar o meu caminho de entrada. A memória da figura sombria logo se dissipou na minha mente, e a nova luz me trouxe um pouco de conforto, sabendo que ao menos seria alertada se alguém estivesse espreitando pela minha janela. Alguns meses depois eu estava na cozinha pegando comida para meu querido gato. A janela ficava diretamente à minha esquerda, cerca de 3 metros de onde eu estava. Quando despejei a comida na tigela,
Percebi que a luz do sensor estava acesa. Olhei para fora, mas não vi nada até que meus olhos se fixaram em algo no canto inferior da janela. Esfreguei os olhos tentando identificar o que era, mas de alguma forma não estava iluminado corretamente. Continuei olhando por uns 30 segundos. A luz externa permaneceu acesa, até que Sebastião apareceu na minha vista, agachado, espiando por cima da janela. Normalmente sou uma pessoa tranquila, não costumo levantar a voz, mas naquele momento eu perdi a calma, gritando: "O que você está fazendo?" Ele simplesmente ficou ali, então, de forma indiferente, perguntou: "Você está bem?" Eu continuei gritando, agora dizendo: "Por que você está aí?" Ele se afastou e foi para o escuro. Finalmente liguei para a polícia. Normalmente a polícia na Inglaterra deixa a desejar, mas devo reconhecer o bom atendimento que recebi nesse caso. Eles pegaram meu depoimento por telefone e me deram um número de referência. Recebi algumas ligações com atualizações e fui informada de que ele seria levado à delegacia. A polícia também me disse que ele já era conhecido por seguir mulheres jovens. Algum tempo depois, ele foi preso na sua propriedade, na frente de uma esposa que eu nem sabia que existia. Segundo o policial com quem falei, eles fizeram isso para assustá-lo e dar uma lição. Infelizmente, ele recebeu apenas uma advertência da polícia que o proibiu de ficar do lado da minha rua ou de entrar em contato comigo. Mesmo assim, parecia ter funcionado. O incidente na janela foi a última interação real que tive com Sebastião. Eu o vi espiando enquanto eu tomava banho, através da janela, uma vez quando esqueci de fechar as persianas, mas nada mais aconteceu. Desde então me mudei para bem longe. Eu morei em outro país por cerca de 10 meses, alguns anos atrás, como parte de um programa de intercâmbio durante o meu ano de estágio na universidade. Praticamente todas as pessoas com quem conversei eram exatamente o que você espera delas, generosas e respeitosas, exceto por uma senhora idosa que morava no apartamento ao lado do meu. Já fazia aproximadamente um mês que eu estava morando lá, vindo de uma cidade bem distante, então foi uma grande mudança. Um dia, nosso grupo de amigos decidiu que iríamos para um grande festival de saquê. Para quem não conhece, é um evento de consumo de saquê, onde todo mundo se embriaga muito. Como apreciadores de boa cultura, provamos diversos tipos de saquê e nos divertimos bastante. Depois voltamos para nossos apartamentos de trem e eu não lembro de muita coisa, exceto de ligar para minha namorada e dormir profundamente. No dia seguinte, por volta das 6 da manhã, meu despertador foi o som extremamente alto da campainha. Como meu apartamento era muito pequeno, o som foi ensurdecedor. Olhei o relógio, estava confuso, mas pensei que fosse apenas meu amigo debaixo de mim, querendo falar sobre a noite anterior. Quando olhei pelo olho mágico, vi um policial lá. O primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi: o que eu fiz de errado ontem à noite quando estava bêbado? Mas ao mesmo tempo, estava tão certo de que tinha simplesmente adormecido logo depois. Falei com o policial usando um aplicativo de tradução, e ele basicamente me disse que havia recebido uma reclamação sobre o barulho, o que me pareceu estranho, porque tudo o que fiz foi fazer uma ligação e cair no sono. De qualquer forma, ele percebeu que eu estava confuso e, aparentemente, concluiu que foi um erro indo embora. Eu estava ainda bêbado e totalmente confuso, mas segui com o dia normalmente. No dia seguinte, às 6 da manhã, a campainha tocou novamente. Eu já esperava o que fosse acontecer e quando olhei pelo olho mágico vi 2 policiais. A conversa foi a mesma e consegui convencê-los de que não havia feito barulho. Eu literalmente os conduzi pelo apartamento mostrando como adormeci assistindo a Netflix. Eles me disseram que o vizinho, a quem eu nunca tinha visto antes, estava fazendo as reclamações. Perguntei a um colega da universidade que cuida dos estudantes estrangeiros sobre a situação, e ele me disse que eu seria transferido para um apartamento no andar de baixo. Fiquei muito irritado, porque já havia me acostumado ao meu novo espaço, mas aceitei. Ele planejou vir na manhã seguinte com o senhorio para ajudar a mudar minhas coisas e verificar se o novo quarto estava ok.
Aqueles momentos em que você acorda no meio da noite e se sente totalmente desorientado. Eu fui dormir em um horário razoável naquela noite e me preparei para a mudança. Mas às 3 da manhã, fui acordado com uma campainha tocando repetidamente de maneira insuportável. Era ensurdecedor, e claro que me acordou imediatamente. Eu estava com tanto medo que não consegui me mover, e não queria me mover. Após 1 minuto de barulho incessante, o silêncio finalmente chegou. Fui até a porta para olhar pelo olho mágico e não vi nada. Só sabia que era a minha vizinha maluca. Nada mais aconteceu naquela noite e acabei voltando a dormir. Acordei no dia seguinte ainda um pouco abalado, mas tudo estava bem porque meus amigos viriam logo. Fui até a frente do prédio para ver se eles estavam lá embaixo e ao fechar rapidamente a porta, não sabia o que a mulher faria se me visse. Entrei no meu quarto e ao abrir a porta de vidro para a varanda, lá estava ela pela primeira vez. Ela literalmente se enroscou na grade que separa nossas varandas enquanto mantinha o equilíbrio do outro lado e ficou me encarando. Ficamos nos olhando por um momento e então ela rapidamente se virou de volta para o seu lado. 2 segundos depois a campainha tocou novamente e eu pensei, não é possível. Felizmente eram as pessoas que ajudaram a mudar minhas coisas e eu expliquei tudo para elas e me mudei rapidamente para o novo apartamento. Depois disso, ela apareceu uma vez no meu novo quarto e perguntou se a polícia tinha ido até lá. Desde então, consegui evitá-la e imagino que a polícia tenha decidido ignorar as ligações dela.